Boa noite, pessoal. Bom, então vamos começar a nossa live. Então você que está aqui assistindo, vai mandando uma mensagem aqui para que me fale se o som está bom ou não. E eu vou chamando os amigos, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui, vou chamar o Alan. Maravilha. O Alan. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Bianca. Maravilha. O pessoal vai só mandando aqui a mensagem que tá tudo ok para vocês. Já mandei solicitação para o Alan, para o Bruno, vou mandar para o Edmilson aqui também agora. Opa, quem é que está entrando aqui? Vamos Boa ver. noite. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem, meu amigo. Já mandei aqui pro a Olinda aqui. Olinda, um abração. Olha aí. Edmilson entrou. Eu mandei o Alan aqui Show. também, mas o Boa Alan não apareceu. noite. Boa noite, estão me ouvindo? Perfeitamente, Edmilson. Aqui também. Ah, show de Deixa bola. eu... Cadê Como é que o tá, Alan? Bruno? Tudo certo? Tô ajeitando Tudo, aqui o meu. tudo jóia, tudo jóia. Que ótimo. Deixa eu mandar aqui de novo pro Alan. O Alan daqui a pouco tá o boletim talvez não tenha acabado ainda. Não, ele falou comigo, ele ligou aqui agora. Ah, Só que tá mostrando uma mensagem. Se o Bruno, você conseguir falar para o Alan, tá mostrando assim. Alan deve atualizar o aplicativo para participar. Brincadeira, né? Isso aqui. Ih, ué, Mas o que é isso? Deixa eu avisar. bloquearam o Alan. Não, como assim atualizar o aplicativo vou para entrar? avisar ele aqui. Já deu o controle das mídias já. Já começou. Deixa eu avisar o Alan aqui. Manda uma Pô, mensagem aí também aí. Ô, Bruno, você manda para o Alan aí? vou mandar aqui, tô abrindo meu Telegram. Tá, também. Ser educado justamente numa super live é brabo, hein? Poxa. Não, brincadeira, peraí. Eu não sei o que aconteceu aí. Tá mostrando aqui que ele precisa atualizar o aplicativo dele. Deixa eu ver, Alan. Ah, talvez seja porque ele não tá ainda liberado essa atualização O que é atualização? das quatro pessoas. Ah, será? Mas tem que fazer Pera aí, isso? eu já volto aqui. Alguns atualizam automaticamente, outros não. Tá, peraí. Então manda aqui pra ele. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Pessoal, segue aqui, segura aqui a live, pessoal que tá aguardando a gente. Alan, tá falando que você precisa atualizar o teu Instagram aqui para poder participar. Vamos ver aqui. Não. Deixa eu ver. Bom, ele já viu isso aqui também. Vou mandar de novo para ver se já fez isso. Qual o tema de hoje? Sobre as mídias, meus amigos. Sobre as mídias, tá bom? Deixa eu ver aqui o Alan. Alan, o Bruno saiu. Ah, ele falou que ele é. Acho que eu vou tentar chamar ele, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Tô mandando pro Alan para ver se. Agora acho que foi, vamos ver. Ah, o Bruno tá avisando ali. O pessoal que estava fazendo a Ah, live Ontem eu fiz uma live, daí tava falando sobre a questão que se um papa pode errar ou não, e daí no meio da live a Celina entra pedindo maçã. Muito engraçado. a tua filha. Eu tive que deixar todo mundo ir lá buscar uma maçã pra ela. Ela gosta de comer uma fruta antes de dormir, é uma figura. Muito bom isso, hein? Ah, É. eu acho que o Alan atualizou, porque agora tá podendo enviar solicitação. Já mandei a solicitação para ele aqui. Já enviei, Vamos deixa eu ver. falar. Vamos ver. Vamos ver se ele aparece agora aqui. Ué, a convida, o Bruno colocou, me coloca de novo que o Instagram me chutou. De- Brincadeira, né? Vamos ver aqui. Peraí, cadê o Bruno? Tá aqui. Pronto, já mandei pro Bruno. Ah, Bruno voltou. Pronto. Eu avisei o Alan, mas não sei se eu avisei ele vai também ver. aqui agora.
Eu também avisei aqui agora, mas deixa eu ver. Pessoal de Fortaleza esperando, ansiosos. Não deu para ir para Fortaleza. Não, lockdown, né? Enfim, não rolou. Ó, mandei de novo solicitação aqui pro Alan. Vamos ver assim que. Eu vou ver o que vai aparecer aqui de mensagem do Instagram. Antes não estava podendo mandar mensagem, agora falou que agora podia mandar mensagem. Vamos ver que se o Instagram vai falar alguma coisa ou se é implicação, se já é bloqueio. Né? Não vai passar no YouTube. Porque Ele eu não deve ter sei. desativado as atualizações automáticas para É isso, exato. É bem É, provável. evitar exatamente. sacanagem da Apple aqui também no celular. Aqui não apareceu nada que ele não possa participar. Sei que o pessoal fica ansioso segurando aqui na live. Segura aqui, a gente só está tentando chamar o Alan para a gente poder conversar, tá bom, pessoal? Então, vamos tentar mais uma vez aqui mandar para ele. Não houve impedimento não, de mandar. A Alan não está conseguindo participar. É a mensagem do Instagram. Mandei de novo. Vamos ver. Agora mudou a mensagem. Fala que não consegue participar. Ele está aqui. Ele falou, enfim, né? Boa noite, Júlio, Jefferson. Só aguardar Estranho. aqui, tá? Vamos ver. Assim o pessoal Aí. também já. Ó, aí, vamos entrando. ver. O que foi? Não entendi. Tá entrando. Não tá aparecendo minha câmera, não? Aí, só tá. Ainda não. A sua voz chegou antes. Aí tá vindo de longe. Por que não tá aparecendo minha câmera? Não sei, né? Deixa tua conexão aí, cara. Eu acho que a conexão dos Estados Unidos é impossível, né? Não, pior que eu já dei umas falhadinhas já. De lá. Vamos ver aqui se ele vai aparecer. Não é que nem a net aqui, mas. Não chega a ser isso, mas. A vida falha. Mas cadê a cara dele? Cadê? Você tá aí, Alan? Não, ele deve ter saído para entrar. Às vezes demora, dá um delay aí. Mas eu tenho que mandar de novo para ele? Eu acho que manda de novo. Tenta mandar de novo, que é bem complicadinho tu achar ali Tá bom. a edição. Vocês estão com câmera de celular também, não estão? Sim. Pô, mas como é que você consegue ficar distante e a minha coloca na minha cara? Na minha cara, assim. Agora sim, chegou. Aê. Vocês estão me vendo aí? Agora sim. Tamo. Eu não tô vendo vocês. Tá, agora sim, agora foi. Eu tive que apagar o Instagram e fazer download de novo. Brincadeira. Porque a conta do Instagram que tava era a conta brasileira. Aí eu tive que mudar para a conta daqui para poder fazer o update. Senão não ia entrar de jeito nenhum. Mas vamos lá, agora vai. Deu certo. Que novela, cara. Tá aparecendo até o STF. Você tá com problemas com limites territoriais, hein? Tô. Aqui tá. Muitos problemas. Bom, olha, deixa eu falar. Bom, primeiro... Meu problema é esse aqui, ó. Ideias têm consequências. Muito bom, muito bom. Muito bom, olha. Bom revê-los, meus amigos. Também, igualmente. É bom ver vocês. O melhor seria se a gente pudesse novamente se ver pessoalmente, mas... Marcar um churrasco aqui, pô. Pertinho. Rapidinho, né? Rapidinho. Só que tem que ir com todo mundo, entendeu? E aí o Edmilson faz o churrasco, né? Boa. O Bruno também ali, ó. O Bruno Verdade. Cara, eu não posso nem falar em churrasco perto do Alan, porque o Alan se traumatizou com o meu churrasco. O Alan, na verdade, serviu como cobaia. O cobaia. Só que eu cheguei na primeira churrasqueira, primeira sede lá do Terça Livre. Aí a churrasqueirinha lá parece tem um pequeno rombo que mesmo que transferir a carne pro forno. Deu alguns problemas.
Muito bom. Mas tá Bom, olha, melhor, tá? Tá melhor, mano. Pode botar fé agora. Eu vi, tô acompanhando. É. bom, Não olha, tá no nível do Vitola ainda, né? Mas Não tá. Não, ninguém, Ah, não, lá é não, outro nível. aí não vale apelar, ninguém chega ao nível dele. se o Vitola fizesse churrasco na Grécia, ele seria um dos personagens das Da Odisseias, mitologia da grega. mitologia grega. Ele seria um dos deuses, o deus do churrasco. O que ele faz? Ele seduz as pessoas a comerem carne contra os veganos. Ó, o pessoal mandando interrogação aqui, não tá entendendo nada. Pessoal, quem não tá entendendo nada, a gente é amigo, a gente tá se vendo, a gente tá batendo papo nada a ver aqui. Mas vamos lá, Normal, a gente vai entrar no sim. tema aí, vamos lá. Não, olha, então, na verdade isso aqui nasceu do seguinte, a gente estava junto lá, Edmilson batendo papo esses dias, acho que a gente estava em Ponta Grossa lá no evento, e a gente estava falando de engenharia social, né, como é que esse negócio passa por tudo, né, e aí eu lembrava de um detalhe, porque que pode passar despercebido, ou as pessoas de repente nem sabem dessa história, né, que logo depois das eleições da Dilma, o José Guimarães, para quem não conhece, que era deputado federal, irmão do José Genuíno, ele veio a público falar que tinha que controlar a internet, quer queira ou quer não queira, tinha que mudar o negócio, né? E tem um vídeo dele onde ele fala isso. É o mesmo deputado que o assessor dele foi encontrado lá com dinheiro dentro da roupa íntima e tal, para quem não sabe quem que é o José Guimarães, né? E aí aconteceu que logo depois das eleições, o que a Dilma faz? Ela manda para o Congresso Nacional um projeto intitulado Marco Civil da Internet. Logo depois, assim, o Molon foi um deputado federal do Rio de Janeiro, que entrou com esse projeto, que era para controlar as redes com justificativas muito plausíveis, né? Nossa, precisa de controle. Só que o pessoal precisa assistir o vídeo do Zé Guimarães, onde ele fala que tinha que controlar. O PT estava muito preocupado na época em zelar pelo bem das coisas na internet, né? E isso 2011, 2012, levou alguns anos tramitando o Marco Civil da Internet, né? Isso no Brasil, né? E é interessante porque não no Brasil, mas em 2015 nasce na Califórnia uma empresa chamada Pointer, né? Que é financiada pelo Jorge Soros, além do Jorge Soros, tem a Fundação Melinda e Bill Gates, que financiam a agência que começou com essa história de fiscalizar os conteúdos na internet e de colocar... A Pointer foi a primeira, ela começou com esse negócio, né? Pointer Institute, né? Exatamente. Eles começaram com esse negócio e são eles que, através das redes sociais, determinam, então, o que pode, o que não pode, segundo as regras deles, né? E não é novidade para ninguém o que acontece. Quer dizer, não sei, alguém pode ser novidade o que aconteceu contigo, Alan, com Terça Livre. Mas o fato é que, assim, a gente estava batendo esse papo, o Edmilson também pode colocar outros elementos, mas a gente ficou com vontade de conversar sobre isso aqui para o pessoal entender, porque vira e mexe tem gente que vem no Instagram e que não é gente, assim, do outro lado, não é gente perdida, mas é gente, assim, que acredita o seguinte: se aparecer que está escrito que é fake news, é fake news. Sim. Porque ninguém vai mentir. Poxa, isso é fake news, está todo mundo falando que é fake news, né? E essa é uma das questões que daqui a pouco a gente está todo mundo fora dessas redes sociais, está todo mundo expulso das redes sociais, porque no fundo não pode falar a verdade no negócio, é só o que eles determinarem, né? Então, esse é o contexto da nossa conversa que eu tive com o Edmilson. O Edmilson lembrou de alguma coisa que estava nessa conversa, que eu queria passar a palavra para ele e jogar para a gente conversar sobre isso, porque daqui a pouquinho está todo mundo fora da internet, porque não pode falar a não ser o que eles querem. Fala aí, Edmilson, continua aqui também. Não, essa questão da engenharia social, a mídia, ela sempre tem uma participação muito grande nos movimentos revolucionários, e isso começou já com uma primeira grande revolução que mudou a história do mundo, que foi a Revolução Francesa. As mídias, elas, na época, que eram os jornais, elas foram usadas para um movimento, para criar o espírito revolucionário na França.
Até tem um historiador chamado Robert Darnton, que escreve um livro mostrando como que as charges e os poemas que foram dentro dos jornais foram eles os responsáveis por criar o espírito revolucionário na França, muito mais do que os livros dos intelectuais iluministas, já que o povo não estudava, não tinha contato com aquelas informações, com aquela linguagem. Então, a mídia ela sempre esteve alinhada com um determinado grupo. E o que acontece é que, a partir da internet, a mídia ela foi perdendo esse monopólio. E muitas das coisas que antes estavam como verdades começam agora a ser desmentidas. E daí fica esse jogo, essa disputa, essa guerra semântica de quem está com a verdade. Né? E a gente sabe que o pessoal da esquerda, eles são muito astutos nessa área de conseguir taxar os outros, conseguir dar o conceito para impedir que aquele que está falando a verdade, aquele tema, aquela verdade chegue até as pessoas, porque eles já criaram uma ideia de que aquilo é uma mentira. Vê o caso clássico aí, o processo de desinformação do Papa Pio XII, que fez até hoje. Isso você não pode citar o Papa dentro de uma monografia, dentro de uma dissertação, porque ele é considerado Papa de Hitler. Até hoje está dentro das universidades, está dentro das escolas, que foi o próprio Ion Pacepa mostra que isso foi tudo criado, forjado, e a gente percebe que isso está acontecendo hoje da mesma forma. Está sendo criada uma narrativa, está sendo desenvolvida uma narrativa que faz com que dê o espírito de subsídios, de fundamentos para uma ação totalitária. E a mídia vem trabalhando em cima disso. E qualquer um que fale ao contrário, que bata de frente com isso, está sendo ocultado, está sendo barrado, está levando shadow ban, canal sendo cortado. E, enfim, então a gente precisa... O objetivo dessa live é realmente a gente comentar sobre isso. E eu acho que aqui o Alan e o Bruno, como são jornalistas, também podem trazer mais dados para isso, para mostrar que muitas das informações que estão saindo na mídia, ela está sendo exagerada, ela está sendo adulterada, ela está sendo alterada para um fim de dar o subsídio de ações totalitárias, como lockdown e tudo mais. Então esse é o grande, assim, o grande tema da gente falar hoje, né? Então, jogado o tema agora aqui. Começa aí, ó. Até o Bruno se deve perceber aí, ouvindo a Rádio Gaúcha aqui no Rio Grande do Sul, como que os caras enfatizam as mortes, como que eles estão dando dando uma narrativa muito terrorista em cima de tudo isso, né? Narrando Sim. Como que as pessoas morrem em intubação, botando médicos para... Esse dia eu liguei o rádio e foi horrível, assim, os médicos dizendo como que é o processo, que a pessoa fica isolada e tal, dando um medo, né? Botando medo em cima das pessoas. Então, essa é o trabalho hoje que a mídia está fazendo. Eu penso que uma das coisas, Edmilson, que está acontecendo, principalmente quando a gente percebe, o surgimento das redes sociais mudou as nossas vidas. E isso levou a uma aproximação das pessoas a ponto delas colocarem narrativas em conflito. Então, nós vimos narrativas que nunca antes, né, estavam sobre, vamos dizer assim, entrada dos meios. Por exemplo, a gente não sabia do patrimônio do Lulinha, a gente não sabia dos crimes do Lula, a gente não sabia dos crimes da Dilma. Nada disso, até o surgimento do Facebook,
era colocado a nível dialético, em que as pessoas conseguiam ler a Folha de São Paulo, a Zero Hora, né, o Globo, aquelas porcarias de manhã, e durante o resto do dia, o PT cometeu tal crime, o PT fez isso aqui, o PT promoveu tal obra, né, lá em Cuba, né, o BNDES está virando isso. Então você teve, né, desse conflito de narrativas a formação de uma verdade. Né? Isso é o processo justamente de um outro nível de discurso, né, que o professor Olavo ele coloca ali nos quatro discursos de Aristóteles, né, no seu livro Aristóteles sobre Nova Perspectiva, que é o nível da dialética. Então, quando você já se aproxima da verdade, depois de colocar narrativas em xeque. Só que essas narrativas em xeque, essa produção de dialética humana, como talvez nunca aconteceu antes na humanidade, o que gerou? Brexit, Trump, Bolsonaro. E esses caras hoje, a grande corrida é você conseguir cessear esse processo dialético. Como? Você começa, por exemplo, o Netflix jogando um documentário que culpa as redes sociais justamente de entregar conteúdo que as pessoas querem porque são, né, aqueles conteúdos de interesse delas. Ou, por exemplo, né, de chegar no YouTube e dizer o seguinte, esses canais, isso aqui é discurso de ódio. Aí você já tem que cessar cabeças. Aí cai Infowars, cai War Room do Steve Bannon, cai Terça Livre, cai todo mundo. Por quê? Você tem que encerrar o processo dialético. Como é que você consegue encerrar o processo dialético? Você afasta a narrativa. Você diz o seguinte, bom, essa narrativa aqui, por exemplo, do tratamento precoce, essa narrativa aqui que, né, questiona a segurança de vacinas, etc., essa daqui você trata como louco, você nunca traz para dentro dos meios comuns e você fica só naquele processo de difamação, você deixa ele lá. E você nunca vai ter daí, dentro dos meios comuns, um processo dialético. Até o Alan pode falar depois melhor sobre esses processos dialéticos, justamente porque foi um dos argumentos que ele trouxe até para um liberalzinho que estava recusando um debate, né? Eu acho que, se não me engano, relacionado aí a essas coisas do Covid, mas é justamente isso. Quando você afasta as narrativas reais, ou mesmo as narrativas que podem ser reais, a gente pode estar errado. Vamos dizer que nós estejamos errados. Nós precisamos do conflito para a geração de dialética para sabermos se estamos errados ou não. Eu não sei, e não posso afirmar 100% de certeza, por exemplo, se o tratamento precoce é vacina. Não sei. Nós vamos saber depois que essas coisas forem acessíveis, que a gente conseguir chegar àquilo que o Russell chamava do princípio de identidade das coisas, depois de nós confrontarmos evidências diretas, indiretas, procurarmos verdade. Mas é assim que a verdade surge, é assim que a verdade surge sem erro, quando você coloca fatos para conflitar sobre fatos. Não isolar, né, argumentos, narrativas, para que uma só esteja corrente. Isso é totalitarismo. É isso que nós estamos tendo hoje. É uma desinformação. Exatamente. Felipe, só uma dica técnica. Tem um pessoal que está comentando aqui com a do ruído na live. Você tem fone aí, não, né? Tem. Se você botar o fone, vai parar o ruído, porque quando a gente fala, aí o teu speaker ele faz esse barulhinho. Peraí. Que um amigo foi pegar, que eu tô... Não, qualquer coisa é só baixar um pouquinho o volume ali, já resolve. Ele já foi pegar aqui. Enquanto isso, posso falar aqui? Vai? Claro. Se tu conseguir colocar no mudo, Felipe, acho que não dá, né? Não dá, não. Não tem como. No Instagram, não. Então tem Mas que ele ter tá fone. chegando... Ele foi pegar o fone. Não, é questão de... Você vai falando e logo a gente já tira o ruído. Beleza. Então, o que acontece? Eu li 3 comentários aqui bem interessantes enquanto o pessoal estava falando. O primeiro é o do Fábio, e que eu entendo a indignação dele, né? Ele falou assim, vamos à guerra. Chega de falação, né? E logo depois dele teve o comentário da casa do professor, que foi o seguinte, ainda bem que vejo Terça Livre, senão estava lascada. E aí o comentário da Elaine Soares, ela perguntou, qual é a saída? Vamos por etapa, né? O Felipe comentou um pouco sobre a Poynter Institute, né? Então eu vou virar a câmerazinha aqui porque eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês. Então vamos lá. Cadê meu mouse? Aqui. Vamos lá, uma coisa de cada vez. A Poynter Institute é essa daqui.
tá? Ela é de criação recente. Essa turminha aqui, ó, da Pointer Institute, ela é da IFCN, que é International Fact Checking Network. Então, é a rede internacional de checadores de fatos. Tá? Ela é uma unidade da Pointer Institute. E aí, quando você observa isso aqui, você dá uma olhada quem está à frente disso aqui. Então, você tem aqui, ó, o diretor, esse carinha aqui, ó, Baibars Ozek. E logo depois você tem a Cristina Tardáguila. Tá? Cristina Tardáguila é essa daqui, ó. Você vai aqui no LinkedIn dela, ela é bem feinha, coitadinha. As outras fotos que ela tá tratada é Photoshop e maquiagem daquelas meninas de Instagram que assusta todo mundo. Entendeu? Mas dá uma melhorada, né? Aí você encontra essa menina aqui no Instagram. Aí quando você chega pro encontro, é essa daqui. Entendeu? A primeira tá usando o filtro da Cátia Abreu. É o filtro. Uma usa filtro e a outra não. Aí o histórico dela, né? Ela é fundadora da Agência Lupa. A Agência Lupa veio logo depois da Pointer, né? A Pointer, como bem disse o Felipe Neri, começou com o George Soros, né? Ela recebe grana do George Soros, né? Assim, quem disser que a gente está mentindo, você vai aqui no Google, escreve assim, Pointer Open Society. Se você achar que é mentira nossa, aí você bota assim, ó. Pointer, faltou o Nzinho aqui. Opa, meu computador. Ele tá com algum probleminha ali na tomada. Eu esqueci de botar o N aqui, ó. Pointer Open Society Foundation. Você bota assim, aí tá aqui, ó, About the International Fact Checking Network. Aí você clica lá e só botar aqui, ó, 1,3 milhões. Tá? Aí, beleza, é só pegar depois o dinheirinho que eles receberam, né? Sim. Open Society Foundation. Se quiser escrever aqui, ó, fazendo aqui agora, pra vocês verem. Você bota aqui, ó, Major Funders, tá vendo? Esse é o site da Pointer. Quem que bota grana lá? Aí tá aqui, ó. Open Society. E tem o Bill Gates, né? Bill e Melinda Gates Foundation, tem vários lá. É só pegar aqui a listinha dos que mais doam para eles. Facebook, né? Democracy Fund. Tem todos ali. BlackRock. MacArthur, tá aqui. Todos os globalistas que você possa imaginar tá nessa Pointer aqui. E são eles que mandam nessa paradinha toda de dizer quem é que fala mentira e quem é que fala a verdade. Mas o mais interessante é você pegar o histórico da Cristina Tardáguila e falar assim, pô, se ela tá dizendo o que é verdade e o que não é, ela fez tipo um curso com Abraão, né? Porque ela tá desde ou com Adão ou com Abraão. Não. Ela dava aulinha de português numa escolinha lá no Rio de Janeiro. Ela estudou no Santo Inácio, aí deu aulinha no Santo Inácio, fez o FRJ, o ERJ. Deixa eu ver aqui qual foi a... Fundação Getúlio Vargas foi depois. Sei que ela fez o ERJ e o FRJ, um negócio assim. Aí pronto, acabou, já foi para... Virou colunista aqui na Univision. Aqui, ó, tá vendo? Era colunista da Época, da revista Época. E pronto, já foi o suficiente para ela poder dizer ao mundo o que é verdade e o que não é. Ela é oráculo. Entendeu? Trabalhou no Facebook. Né? Ela é jurada lá no Facebook para dizer o que é verdade e o que não é. E pronto, acabou. Aí ela tem parceria com a Globo e tal. A carreira é sempre meteórica, né? O negócio é sempre... Então são eles que dizem o que é e o que não é verdade. O que isso tem a ver com os comentários que eu li aqui? Bem, Fábio Sorrilha, que eu entendo a sua indignação, né? Chega de falação, vamos à guerra, chega de falação. É exatamente o que a Cristina Tardáguila fez. Ela foi à guerra. Só que ela descobriu que a guerra era na falação. A guerra era controlar a fala. Porque se você tem alguém esclarecendo, vai acontecer o que aconteceu com a casa do professor. Ainda bem que eu vejo o TL, senão eu estava lascado. Né?
E aí a Elaine Soares pergunta, qual é a saída? Né? Uma pergunta de uma resposta difícil, mas vale lembrar que a saída é dominar a fala, dominar por completo. E aí tem uma coisa que passa despercebido de muita gente, que é o seguinte, população brasileira qual que é? Sabe dizer? 200 milhões? 210, se não me Número? engano, né? É, Do Brasil. 208, 210 milhões. 210 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros. 100 milhões não tem saneamento básico. 30 milhões não tem água tratada. Então, se a população é 210 milhões, aqui ó, botou 212 ali alguém. Vamos arredondar, 210 milhões. Se 100 milhões estão sem saneamento básico, a gente chega à conclusão que o povo não tem ideia do que está acontecendo. Concorda comigo? Sim. Uhum. Se você não tem saneamento básico, você... Alguém botou 220 ali. Então, vamos botar 220. Né? Se 220 milhões de pessoas no Brasil inteiro, 100 milhões não tem saneamento básico, então a gente chega à conclusão de que quase ou metade da população não tem a mínima ideia do que está acontecendo. O que não quer dizer que a outra metade saiba o que está acontecendo. Piora mais ainda a situação. E aí o que acontece? Dos 100 milhões que tem o potencial de saber o que está acontecendo, eles fazem o quê? Eles criam um bloqueio dizendo o que é verdadeiro e o que é falso para que esses 100 milhões que têm possibilidade de conhecer não saibam. Ou seja, vamos à guerra de falação. Entendeu? Porque não é chega de falação. Pelo contrário. A gente tem que falar mais. Porque mesmo que você tenha o plano estratégico de fazer uma guerra civil, você precisa avisar a galera. Concorda comigo? Você tem que avisar. Você não pode chegar e falar assim, ó, é o seguinte, a gente quer refundar o Brasil e a gente quer mudar o nome, da bandeira. Então, você tem que avisar. Concorda? Mesmo que você tenha esse plano, eu acho uma loucura, mas que alguém tenha esse plano, você tem que avisar a galera. Você vai fazer sozinho? Você vai chegar na rua, olha, é o seguinte, tô com um plano aqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E os outros 100 milhões já falam assim, pô, deixa para depois, que eu não tenho saneamento básico. Entendeu? Tem um outro detalhe também, Alan, que aí o fulano se anima a falar, alguns se animam a falar, aí não estou falando, de repente, de quem às vezes tem condições de falar. Estou falando de um jovem lá que, de repente, até se animou a falar, e aí vem uma galera que, justamente, que vê a grande mídia, e que, em cima do cara, não, você está errado, não sei o quê, e aí, como o cara não quer passar vergonha, ele cala a boca. Ele, não, opa, vou ficar na minha. Né? E aí, com isso, vai silenciando, cada vez mais, muita gente fica com o quê? Com vergonha. E não é passar ridículo porque o cara está errado, é porque, puxa, eu estou sofrendo a pressão aqui. Né? Então, é mais fácil aplaudir alguns, de, pô, legal, você está falando, você me representa. Porque muitas vezes o pessoal não entende, é que, por um lado é bom que alguns levantem a mão e alguém falem, mas o fato é que o número importa bastante nisso daqui. Né? Não, e no mais... Tem um fator anterior a esse, que é o seguinte, para que você possa avaliar que o que você está dizendo tem fundamento, tem verdade, e que os outros não têm fundamento, não têm verdade, e você fica meio inseguro de afirmar ou negar, existe o fator da segurança. Ou seja, eu estou seguro do que eu vou falar? Sim. E para você estar seguro do que você fala, você tem que conhecer. Aí é a tua praia. O cara estudou, ele sabe o que é conhecer alguma coisa? Ele estudou o quê? Qual método? Paulo Freire? A gente fala método Paulo Freire de modo genérico, né? Mas assim, o cara, para ele estar seguro do que ele está falando, ele tem uma formação sólida na qual ele entrou em conflito nele mesmo com o que
o argumento X e o argumento contrário a X. Ele teve que fazer, ele teve que forjar. Ele pegou o ferro, derreteu, e pegou o martelo e ficou. Porque esse é o exercício dialético. Será que ele fez isso? Porque a gente está falando aqui, eu tenho certeza absoluta que aquela galera de 100 milhões de sem saneamento básico não teve tempo para pegar um livro de Aristóteles. Né? Então, os outros 100 milhões, que a gente está colocando como potenciais questionadores, né, receberam uma péssima formação. Então, a esquerda sabe disso. Sim. Então, ela quer controlar a informação, por quê? Se você pega os 100 milhões que tem o potencial de saber o problema que está acontecendo no Brasil, e você usa esses 100 milhões para esclarecer os outros 100 milhões que não tem possibilidade de conhecer, porque assim, não me venha dizer que exista argumento intelectual para quem não tem saneamento básico. Eu mando ir para casa das cucuias. Qualquer intelectualzinho que virar para mim e falar assim, não, mas é porque tem que dar formação intelectual para esse povo. Formação intelectual é uma obra, meu filho. Você tem que explicar quem é que está ferrando esse cara e fazer ele acabar com o cara que está ferrando ele. Não tem argumento. Sim, Entendeu? a esquerda não sempre falou da pobreza, dos pobres, não sei o quê, e pelos pobres, e os pobres, não pobres. Então, o Brasil está ficando pobre, e cadê eles defendendo os pobres? É uma coisa assim, meio assim, por mal, olha, saiu notícia de que a Aparecida, 70% da população está desempregada, né? Todo mundo aí, o Edmilson que fala da teologia da libertação e tal, eu não vi ninguém da teologia da libertação falando aí dos pobres. Mas por que não vai falar? Porque não vai falar mesmo. Essa é a questão, né? Não muitos nem têm ideia. Muitos não têm ideia o que falar, Felipe. Quantos bispos a gente conhece que estão com anel de tucum no dedo e eles não têm ideia o que eles estão fazendo. Quando eu era da Toca de Assis, eu cansei de ver padre, bispo, que abraçava a teologia da libertação, abraçava o PT, abraçava o socialismo, porque ele nunca ouviu falar do contrário. Exatamente. Exatamente. Sim, ele só ouviu isso. É que o pessoal pensa o seguinte, o cara ele abraçou a esquerda, então ele teve formação no Foro de São Paulo, entendeu? Aí, depois da formação do Foro de São Paulo, ele teve um encontro com a galera lá em Cuba, ficou um ano lá, aí depois ele voltou como agente e ele sabe tudo. Ele sabe que a direita pode derrotá-lo. Aquela coisa ficcional, entendeu? Ele é tipo... Mas, Alan, em algum momento da vida, um sujeito, por exemplo, que, como é o caso lá de Aparecida, né? Já ouvimos o culpado, que é o dragão do tradicionalismo, já ouvimos que a direita é agressiva. Eu estou falando justamente do arcebispo de lá. E, ao mesmo tempo, você dizer assim, não, mas nós temos a preferência pelos pobres, e você nunca, agora, que você pode dar a preferência de fato, diante de 70% de desempregados, nem uma palavra ainda. Aí você entra no site da Arquidiocese de lá, você vê normas para Covid, seguindo as mesmas do Dória. Você vê campanha da fraternidade, e vem cá, cadê os pobres? Cadê aqui, os pobres que a teologia da libertação falava? Pô, um examezinho vai ter que ter, né? Uma luzinha tem que ter. Não, mas peraí, a Lúcia botou assim, já na minha adolescência nem imaginava que existia dois lados. A Lúcia colocou aqui. Vamos lembrar uma coisa. Olha só. Vamos lembrar uma coisa. Para que você possa conhecer algo, só tem duas vias. Duas. Ou você vai pela via sensorial, você tem aquela experiência do contato, ou você faz o exercício intelectual por meio da imaginação. Você parte de um ponto, vai para outro, parte de um ponto, vai para outro, parte de um ponto, vai para outro, e aí você conhece algo. Eu tenho uma experiência. Alguém perguntou ali, você foi da Toca de Assis 5, 6 anos? Eu tive uma experiência quando eu estava no seminário, depois da Toca de Assis, eu fui para o seminário, e tinha um rapaz que ele era seminarista em Teresina. E ele não tinha dinheiro para poder passar as férias em Teresina. Então, o que a gente fez? Eu e meus outros 2 amigos seminaristas, a gente falou assim, fazer o seguinte, vamos lá para o Rio de Janeiro, e aí você vai lá fica lá em casa, e você não vai deixar de ter férias. Né? Só que ele nunca tinha ido para a praia. Ele nunca viu o mar. Ele imaginava como era o mar. Como é que você imagina como é o mar? Você vê a foto, vale como experiência sensorial? Não. Ainda é imaginativo. Aí ele pensava, o mar é tipo um lago grandão, que para ser muito, muito maior que um lago,
a água é salgada, tipo água com sal, quando você bota água no copo. E como é que é? Fica mexendo o tempo todo, não para? Não, não para. E a areia, igual a areia do rio, é um pouco diferente. E quando ele teve a experiência sensorial e que foi desmistificando tudo que estava na imaginação dele, foi corrigindo algumas coisas tortuosas e fez com que ele entendesse o que era praia, mudou tudo. Tudo para ele. E aí ele fez a seguinte pergunta para mim. Lá do outro lado é África? Eu falei, sim. Não é? Você vai reto aqui, África. Entendeu? Ele, cara, isso é muito louco, muito doido. E eu lembro dessa experiência do Joaquim, porque isso foi uma aula de filosofia da linguagem, teoria do conhecimento. Sim, foi um... As palavras de Santo Tomás foram caindo, Santo Tomás e Aristóteles foram caindo e foram se fazendo carne na minha frente. Né? É exatamente isso que você que está nos assistindo tem que ter em conta. Esse pessoal, quando eles falam mal dos tradicionalistas, ou falam mal da tradição, ou falam mal da igreja, ou falam mal do cristianismo, ou falam mal da direita, ou falam mal do conservadorismo, etc, eles não estão falando mal do dado real. Exato. Eles estão falando do conceito que está na cabeça dele. É a mesma coisa que o Joaquim falando mal da praia antes de ter ido na praia. Eu prefiro o lago. Por quê? Porque no lago, tem limite. Eu consigo ver o limite. Eu tô tranquilo. Eu deito ali, eu sei o que vai acontecer. Eu tenho segurança. Então, eu prefiro o lago do que a praia. O problema é que quando você controla a informação, você não deixa a pessoa sair da palavra e ir para o mundo real. Você só deixa a pessoa presa na palavra. A pessoa fica presa à palavra. Democracia. Todo mundo só discute o conceito de democracia. Cadê essa bosta no mundo real? Alguém já viu a democracia andando por aí? Eu já vi guilhotinando os outros na Revolução Francesa. Eu vi democracia prendendo deputado. Eu vi democracia prendendo ativista, que é a Sarah Winter. Eu vi democracia prendendo Oswaldo Eustáquio. Divisão de poderes. Bonito, né? Palavrinha bonita, né? Divisão de poder, um limita o outro. Que legal. Não vai ter o papai, nem a mamãe. Somos três. Né? Que coisa linda. O que a gente viu com a divisão de poderes? A divisão de poderes fala assim, Bolsonaro, faça alguma coisa. Aí o Bolsonaro faz, Bolsonaro não pode. Agora é o governador. O MEC controla a educação. Aí se o Bolsonaro, na canetada, virar assim, o Estado não deve mais controlar. Ditadura. Eu não quero mais controlar. É ditadura. Eles ficam debatendo a palavrinha. Eles não debatem a coisa real. Agora, se você tem... eu quero saber um pouco mais sobre educação, Felipe Neri. Professor Felipe Neri, eu estou aqui desesperado, sou mãe, sou pai, quero melhorar a educação do meu filho. Agora, se ela ouve o Felipe Neri, ao invés de ouvir algum carinha da Globo News, o efeito, basta ver os filhos do professor Felipe Neri e os alunos que ele tem. Quero saber de história. Eu vou ouvir quem? Aquele carinha do Rio Grande do Sul que tem canalzinho engraçadinho, bobão? Ou vou ouvir um homem igual o Edmilson, falando de história? Muda. Eu quero saber sobre ciência política e direito. Eu vou ouvir um carinha ali todo engomadinho da Globo News, ou vou ver o Bruno falando, que palhaçada é essa? Que não sei o que, e mostrando ele. Pá. Muda tudo. Quando você tem o controle da informação, você impede que as pessoas conheçam o dado real. Ela vai ficar presa à palavrinha. E aí, enquanto a gente tiver isso, não adianta ficar tentando ações mirabolantes, resoluções mirabolantes, soluções mirabolantes. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a mesma coisa que a esquerda fez. Acabou. Não tem muito mistério. Agora, óbvio, né? Não é miojo. Não, entendeu? Não é instantâneo.
Não, e o detalhe, quando eu citei o Marco Civil da internet, eu acompanhei de perto, né? Quantas vezes a gente não foi debater, encontrava esse deputado Molon e dava toda uma pinta de educado, não sei o quê, querendo falar. A gente falava, por que vocês escrevem ali assim, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e evitar a censura? Isso estava no artigo 15 do Marco Civil, ó, assegurar a liberdade de expressão e evitar a censura. Peraí, o PT está preocupado com o direito de privacidade, com liberdade de expressão, para não ter censura. Bom, por que nasceu esse negócio? Justamente porque inclusive, estavam se expondo a questão do mensalão na época, a coisa estava saindo, entende? Então, o que acontece, o pessoal não tem treino. Inclusive, vou colocar uma coisa bem pequenininha e simples. Treino para entender como é que eles usam certas palavras, né? Como é que eles usam esses chavões. Aí eles falam assim, não pode ter preconceito. É justamente o cara que quer te bloquear. Eu uso de certas palavrinhas só para te bloquear, para te prejudicar, para poder mostrar que é o bom moço e que está na internet falando isso, ou principalmente na grande mídia usando o discurso e, claro, chegando ao povão que fica vendo a grande mídia. Isso é uma das coisas assim, que se você vê no dia a dia com as pessoas, elas vêm conversar com você agora, todo esse período que a gente está passando. Não, mas você não está vendo? Estou vendo, filho, mas eu não estou vendo só este elemento, eu estou vendo outros muitos elementos. Entende? Você não está certo, você enxerga a coisa maior. Você tem uma visão geopolítica da coisa. Você não tem a visão só daquele dado que a pessoa está sendo levada a acreditar. Então, isso é uma coisa também que é um elemento que aparece e que dificulta quando eles falam, não, é fake news. É porque eles usam dessas palavrinhas. Eles usam as palavrinhas, é fake news porque você usou uma palavra que eles já colocaram na lista deles. Aqui, fundamentalistas. É esse pessoal aqui, tá vendo aqui, esse Bruno aqui. Olha o jeito dele falar. Ele não vem com aquela conversa mole, tal, porque os tiranos, fascistas, parará. Bem, aí, claro que tem gente que gosta disso daí, é o jeito que não quer realmente levar à frente, que não quer peitar o negócio, mas aplaude todo mundo. Solta a música aí. Não. É que eu quero mostrar a imagem aqui. Mostra aí. Não, vou esperar um pouquinho, peraí. É que é o seguinte, aqui, eu vou mostrar aqui, olha só. Você falou aí dos adjetivos que eles vão colocando, e que eu não quero monopolizar também, que eu falo para mim, caralho. A doutora Clara Antunes botou assim, mas dá tempo de só ocupar a fala? E aí o Felipe Neri estava falando dos termos os adjetivos, né, que vão colocando, isso é tudo uma estratégia, né? Sim. Negacionismo agora. Exato. Aí eu vou falar de negacionismo aqui agora. Olha isso aqui que legal. Cocaína, drops de cocaína para dor de dente. Criancinhas aqui, propaganda da década de 20, 15 centavos de dólar. Né? Olha que legal, tá aqui a fábrica. Né? Eles davam, for sale by all druggists. Olha que legal. Todas as farmácias, todas as drogarias. Você comprava balinha de cocaína para criancinha com dor de dente. Né? Você imagina se nessa época a galera vendendo balinha de dor de dente, de cocaína, não tivesse uns negacionistas que falassem assim, não. Exato. Meu irmão, a gente já tá com balinha de dor de dente até os 30, 40 anos. nem ia ter mais dente, mas continuava tomando as balinhas de acordando no meio da noite por causa de dor de dente. O maluco já tá assim, dor de dente. Tremendo. E aí, a doutora Clara Antunes perguntou assim, mas dá tempo de só ocupar a fala? Gente, olha só. Vamos pensar em resultados drásticos, miojo, que são feitos da noite para o dia. Gente, a pergunta que não quer calar. Você acha mesmo que tirando meia dúzia de gato pingado, que está fazendo um monte de asneira no país, vocês acham mesmo que depois vai vir uma galera boazinha que só, coraçãozinho cheio de amor, sabe? cheio de boa vontade,
tudo de bom na cabeça, sabendo o que tem que fazer. Não, respondam para mim, vocês no chat. Vocês acham mesmo, se chegar e falar, vamos tirar esse pessoal que está estragando a educação, está estragando o Estado de Direito, né? Se o Estado de Direito é uma coisa boa, é uma discussão, né? Se o Estado de Direito é uma coisa boa. Tem essa. Tem essa. Vocês acham mesmo que vamos fazer um negócio aqui que aí só vai ter galera boa para substituir? Só gente boazinha. Tipo, vai vir Madre Teresa, entendeu? Vai vir São Francisco, São Domingos, né? Não vai. Se você ainda pensa assim, volta pro mundo real. Não dá. Isso não quer dizer que não vamos fazer nada. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer nada. Agora, é necessário entender que ou você faz de baixo para cima, ou você não faz. Isso. Exatamente. Mete bronca aí, Edmilson. Você falando sobre essa questão da fala, é que as pessoas acham que para lutar contra a mentira, a gente precisa de uma estrutura igual da mentira. Como assim? Para os caras fazerem uma engenharia social, uma alteração social, eles primeiro chamam vários intelectuais, começam a pensar em quais ações eles vão fazer. Então, monta-se uma equipe de estratégia, ficam lá 10 anos cultivando aquilo, pensando naquilo. Depois, eles escolhem um país, uma pequena cidade para fazer um pequeno experimento. Vão lá, ficam e analisam quais foram os pontos positivos, os pontos negativos, se alteram, aqueles que precisam se alterar. Depois eles aplicam aquilo em grande escala e veem o que vai acontecer, fazem uma avaliação daquilo. E um processo de engenharia social, nesse tempo aí, leva o quê? Leva 40 anos, 50 anos para eles fazerem uma alteração. É o caso do gênero, que hoje está dando seus efeitos, mas lá na década de 40 os caras já estavam falando sobre isso. Então, levou-se muito tempo até chegar. Só que a verdade, ela é diferente. A verdade, ela tem um efeito, que é aquilo que está na própria Sagradas Escrituras. A verdade, ela liberta dessas amarras da mentira. Então, o que a gente precisa fazer é desenvolver uma resistência intelectual, ou seja, ter uma formação intelectual para saber a verdade e falar essa verdade, porque isso vai causar um efeito. E isso não é esperando de cima para baixo. É mesmo que você seja o único, que nem Santo Atanásio. Você foi o único que ficou com a verdade. Inclusive, até o Papa da época, né, o Libério, vai ficar do lado dos arianos. Né? Para quem não sabe aqui, que está acompanhando, teve um período no século IV. Para quem não sabe, tem que fazer o curso do Edmilson. Isso, muito, muito bem lembrado, Alan, muito obrigado. E está com as inscrições abertas. Vão ali no meu perfil, cliquem ali e deixem de serem enganados aí com as mentiras históricas. Não dá nem de degustação, não. Vira pro capa, vai lá e assina. Vai lá e conheça, tem 70 aulas sobre as heresias na história da igreja. Vai lá e acompanhe. Mas, em resumo, Santo Atanásio, ele foi a resistência. Ele foi o único bispo que ficou de todo o Oriente. Foi o único bispo. E o que acontece no final? Ele vai prevalecer, a verdade, porque a verdade estava nele. Então, a gente está perdendo a esperança, porque a gente está vendo toda a estrutura da mentira e achando que a gente, para combater isso, a gente vai ter que fazer algo igual, idêntico. Que a gente vai levar 100 anos, sei lá, 200 anos para fazer esse processo. A verdade, ela tem uma ação muito mais rápida. Só que a gente precisa falar isso. E o problema hoje é que as pessoas estão ficando com medo de falar. Estão com medo até mesmo de buscar essa verdade. E isso é muito trágico. Isso que é apavorante. Muito mais do que ver a estrutura da mentira, vamos dizer assim. Só uma coisa aqui, eu vi muita gente escrevendo sobre mudar os 11 do STF. Eu me lembrei em 2010, acho que foi 2010 quando a gente se conheceu, Alan, quando você foi lá no São Bento,
sei se foi 2010, 2011, uma coisa assim, tal. 10 ou 9. Por aí. Você tinha mais ou menos 30 quilos a menos, uma coisa assim, você era assim. Obrigado, querido. Não, porque você chegou lá assim, estou precisando de comida. Não, mas ele chegou lá. Eu tô caminhando em direção a ficar igual o Sean Connery, entendeu? Ó. Uma hora a gente chega. E a Carol agradece, né? Mas voltando aqui, e um amigo nosso, né, tinha participado de um evento de advogados e que ele assistiu toda uma fala bonitinha e o cara mostrou todo um organograma em São Paulo de lobby junto a juízes, e que isso era no país inteiro. O cara mostrou para todo mundo, o pessoal ficou olhando aquilo, não, tem que estar na escola da magistratura ensinando todo mundo. Foi para o intervalo e aí tinha os quitutes para poder comer. Não, aí eu achei que era mentira. Se o cara não mostrasse, eu não ia acreditar. Os quitutes, eles estavam todos em formatos de órgãos genitais. Os quitutes, assim, sabe? O croquete, mas tinha lá todo tal. Por quê? Porque a fala do negócio ali, do cara anterior, era colocar o negócio da diversidade em todo o âmbito para todo mundo do direito. Que barbaridade. Né? E tal. Olha, isso, 2009, 2010. E aí alguns juízes conhecidos nossos eu falo assim, você está pensando que de repente a coisa tá boa, você não tem nem noção. Você tira um, você troca o outro, às vezes é 1000 vezes pior, é igual, não muda, porque os caras já sofreram lá dentro. Tem uma galera dentro da escola da magistratura, que você pensa que está todo mundo falando coisas super, nossa, importante. Tal. Não, o que acontece ali, acontece em muitos outros setores, mas os caras tiveram paciência, gastam tempo, estão lá em todos os âmbitos. Né? Aí um amigo até virou e falou assim, mas quantas pessoas a gente está falando? Né? Falou, olha, eu não sei quantas trabalham na Pointer, não sei quantas trabalham nas fundações, organizações internacionais e tal. Se diz um número de mais ou menos 80 mil pessoas full-time trabalhando no negócio. Mas os caras estão ganhando dinheiro. Né? Para trabalhar. Tudo bem, a gente pode não estar ganhando dinheiro, mas também não quer sacrificar também a si mesmo o tempo para poder realmente levantar a mão e, galera, beleza, isso aqui está errado. Você está vendo isso aqui está errado? Isso aqui é o óbvio, entendeu? Né? E mostrar coisa ainda que de repente possa sofrer certas sanções, né? Então, na verdade, não adianta só ficar aplaudindo e tal. Né? Não adianta, tem que entender o negócio e tem que, claro, se juntar com o máximo de pessoas e fazer o mesmo, e fazer seus grupos e ir trabalhando para poder ocupar os espaços também. Contar uma coisa que eu vi hoje. Não, só passar para o Bruno, uma coisa que aconteceu hoje, né? Vi o histórico acho que é Camille o nome dela, Camille, com Y. Ela é de Manaus. Ela falou assim, para cada novo assinante do Terça Livre que mandar para mim aqui nós vamos levar 2 cestas básicas para famílias carentes. Eu vou dizer para eles que a gente está fazendo isso porque eu quero ver o Terça Livre na TV. Demais. Demais. Aí eu te pergunto, o que tem mais impacto? Isso ou ela organizar uma guerrilha? Exato. Exatamente. Só uma coisa rápida, a gente pode continuar. Aqui está mostrando ter 1 minuto e 40. A gente continua o nosso papo ou vocês vão encerrar? Vocês sabem, entendeu? Não, porque eu ia passar para o Bruno. Tá, então se cair aqui, eu chamo todo mundo de novo. Quem quiser continuar com a gente aqui. Vocês querem que pare, pessoal? Pergunta pro pessoal aí. Querem que pare? Não, lá, conversa. Dá um tempinho e o pessoal pode ir lá comprar o curso, só para avisar. Então vamos falar de novo o curso, né? O nome do curso, como é o nome do curso? O curso Deixe de Ser Enganado. Façam os mercês de vocês até cair daí. A gente vai voltar, cara. Agora é só comercial. É o comercial. Assina o Terça Livre e depois vai lá, cara, e assina o curso Deixe de Ser Enganado. Não pare. Falou pra gente não parar. Então a gente volta aqui. Beleza, então tá. Tem 40 segundos. A gente vai contando. Eu vou fechar isso aqui e a gente abre de novo, beleza? Beleza. Qual é o site, Wilson? O link tá lá na minha bio, lá. professoredmilsoncruz.com.br/DSE. Então é só entrar na bio. Tem na bio da Edmilson. Começa de novo esse boteco aí. Beleza, tô começando. Gente, voltando. Aguentem aí, pessoal.